Boa tarde, meu nome é Aloysio Júnior, sou gerente de agronegócio da IVA, sou gestor do programa fitossanitário da soja. Estamos aqui na belíssima tarde de terça-feira, ao lado de pessoas tão importantes aqui para o desenvolvimento do agronegócio da região, para falar de um tema bastante importante do ponto de vista dos produtores rurais, que é o quê? Que são as ações fitossanitárias, que essas ações ela tem um contexto histórico bastante importante na região e que tem um papel também importante para o desenvolvimento e pelos esses números que estamos alcançando de produtividades de um ano após outro. Então, esse ano especificamente alcançamos o maior recorde de produtividade a nível Brasil, com 71 sacas de média de produtividade de soja. E para que esses feitos possam ser alcançados, é necessário ter algumas ações, algumas estratégias, e que isso não começou à toa, não começou ontem, não começou no mês passado, ele tem um contexto histórico. Então, para isso, eu estou aqui com algumas pessoas importantes. Convidei o Dr. Paulo Sérgio Luiz, que ele hoje é o diretor-geral da Agência de Defesa Agropecuária do Estado da Bahia, a DAB, que ela tem uma importância significativa, um contexto histórico marcante, importante para o ponto de vista tanto do produtor rural como para o setor de defesa. Convidei o seu Luiz Antônio Pradella, ele participou, ele é produtor rural, participou das ações, da criação do programa fitossanitário. E temos aqui também o seu Omar Gross, que justamente ele vai trazer esse contexto, do ponto de vista histórico, quando ele chegou na Bahia, como ele veio conquistando esses índices de produtividade, veio fazendo a sucessão aqui na cadeia da sojicultura, com seus filhos, a Cristina Gross, e o Martin, e toda a família que vem conquistando espaço aqui na Bahia. Então, para esse momento, acho que eu gostaria de fazer essa pequena contextualização, trazer para o seu Luiz Antônio Pradella, o ponto de vista histórico. Como que essa bomba chamada ferrugem asiática da soja, a conhecida pelo patógeno Pharcospora parkerrhizia, ela chegou aqui no estado da Bahia. A gente sabe que, historicamente, ela veio do Paraguai, chegou a alguns estados aqui do Brasil, e quando chegou na Bahia, lá no início dos anos 2000, ela dizimou lavouras aqui na região. Então, como é que foi esse início desagradável e como é que os produtores rurais encararam esse problema naquela época? Todas as dificuldades que vão surgindo acabam melhorando o sistema na sequência. Então, antes ainda para historiar um pouco, antes ainda da ferrugem asiática, a região, o Cerrado brasileiro, de maneira geral, sofreu muito com o cancro da haste. Quando se colhia 20 e poucas sacas de soja, e com o advindo do cancro da haste, novas variedades, novas tecnologias, e muda-se o patamar de produtividade. Lá na década de final dos anos 80, início dos anos 90. Início dos anos 2000, aí a ferrugem asiática, que veio realmente dizimando. Até ali, poucos de nós produtores sequer fazíamos tratamento de semente, então não se tinham muito conhecimento, até mesmo em relação à população da cultura da soja, tanto que os produtores que já eram um pouco mais tecnificados chegavam a colher o dobro da média, não tratando exatamente, mas ajustando populações ao que se tinha de ambiente na época. E a ferrugem, ela chega num momento que novamente vem um salto de produtividade, exatamente por quê? Porque começa a se fazer o manejo, por causa da ferrugem, se faz um manejo de uma série de outras doenças que vinham acometendo a lavoura, que uma delas era o problema da instalação de stand pelo não tratamento das sementes, e que passam a ser tratados. Então você tem um stand melhor, automaticamente você tem uma lavoura melhor instalada, e durante a sequência da lavoura, então, os tratamentos, que logo no primeiro ano, como não se tinha conhecimento, muitos dos produtos que existiam e a falta de conhecimento da doença levava o produtor a fazer aplicações atrasadas, tardias, fora de época em relação à doença. E realmente tivemos lavouras dizimadas aí, que na época já se falava em
45 sacas de soja, por aí, de média, e teve produtor que não passou a colheitadeira, né? Por quê? Porque realmente a doença é avassaladora, né? Então, e quem acreditou que a doença realmente poderia trazer prejuízos grandes e correu atrás de produtos que na hora aí estavam sendo lançados bons produtos, para a doença teve sua safra, na verdade, multiplicada, né? Porque acabou levando a cultura até a maturação fisiológica plena e entregando um bom resultado. Então, teve de 0 a 10, diria assim, de crença do produtor e do conhecimento quem conseguiu fazer as intervenções com os melhores produtos, que ninguém sabia qual era o melhor naquele momento. Enfim, foi uma tentativa de acerto e erro, e realmente chegar ao final e ter uma safra boa, né? E aí, a partir daquilo aí que a gente começou a trabalhar a questão do programa Vazio Sanitário. Então, acredito que o problema ele ganhou muita proporção porque o senhor contextualizou muito bem. Não se tinham ferramentas adequadas para aquele determinado momento e a capacidade de virulência e disseminação do patógeno é bastante agressiva. Então, por ele se propagar com o vento, ele chegou facilmente aqui no nosso país e espalhou facilmente nas nossas regiões. Então, por isso dizimou lavouras naquele momento. Então, assim, como é que foi o diálogo naquele momento ali com os órgãos, né? Com o MAPA, o Ministério da Agricultura, com a Embrapa, que a Embrapa, nós sabemos que a Embrapa ela teve um papel fundamental com a pesquisa, né? Justamente trazendo informações de novas moléculas, novos fungicidas. Né? Como é que foi essa construção, né? O diálogo com a Agência de Defesa, para que esse problema, de certa forma, ele tivesse uma resolução a longo do tempo? Então, nessa época, eu particularmente não participava efetivamente das associações, né? Mas a gente via, né, a liderança nossa na época, a IBA, enfim, os produtores, sindicato rural, todos se mobilizando em prol disso, e o governo, eu lembro disso, que o governo entrou rapidamente no processo, criou o programa estadual, né? Eu acho que daí o Paulo vai saber contar essa história melhor para nós, esses detalhes, mas assim, o que foi feito é que realmente houve uma união. Sim. Naquele momento das entidades, juntamente com o governo. Eu lembro que o governador, na época, veio à região e falou-se fortemente sobre a questão do programa, para que a gente realmente pudesse virar essa chave rapidamente, e na prática realmente virou, né? Então nós tivemos aí a região teve uma perda grande na safra 2001-2, né? E já na safra 2-3 já perdeu quem não acreditava realmente no processo. Quem acreditou e utilizou os produtos, sim, as técnicas que existiu, já passou aquilo aí, depois daí para frente foi só melhorando o manejo e as produtividades foram crescentes, né? Seu Volmar, como é que o senhor encarou esse desafio naquele momento? O senhor tem um remédio muito bem amargo, uma lembrança amarga, né? Bom, eu sou da época, eu fui um pouco antes que eles. Eu cheguei em 94. Em 94, a Bahia era considerado, não era recomendado plantar soja na Bahia, porque aqui eram consideradas areias quartzosas, e a Embrapa Brasília, né? Brasília, Embrapa Cerrado. Ela não recomendava e não tinha crédito, crédito rural na época. Crédito, o Banco do Brasil não financiava, isso, né? Porque era considerada área que se abrisse aqui ia virar deserto, né? Isso. E outro problema que nós tivemos foi variedades. Em 94 não tinha variedades adaptadas à região, então era variedades Cirema, isso, Doco, Cristalina. Rossier. Então variedades que tu produzir 40 sacos por hectare era excelente. Então teve esse problema também. Depois entrou a Embrapa, começou. Aí, em 96 em diante, liberou o crédito rural. Voltou a ter crédito rural subsidiado. E quando em 94 nós chegamos, tanto que nós nos instalamos no Tocantins.
É Gerais, mas a divisa é quem vai para Estrondo lá. Sim. Do lado direito é Tocantins, do lado esquerdo é Bahia. E é Gerais também. Então nós conseguimos financiamento tudo no Banco do Brasil de Anápolis, né? Porque a Bahia não financiava, né? E depois normalizou tudo, né? Mas depois disso tivemos o cancro da haste. Foi sério o problema, né, do cancro da haste, ninguém conhecia, né? Aí a Embrapa criou variedades resistentes rapidamente, né? E a partir de 2000 daí deu... A Bahia sempre foi a primeira que levou as pancadas, né? Isso. Porque primeiro apareceu o cancro da haste, primeiro apareceu aqui, né? Sim. Depois a ferrugem foi aqui, né? Lagartelasmo, que não se fazia tratamento. Helicoverpa depois. Helicoverpa, né? A própria, no milho, né? Essa doença que dá no milho aí. Isso, a a Bahia, foliar, espirofago, ferrugem. tudo a Bahia, ela... E eu acho que é por isso que a Bahia está produzindo o que está produzindo, porque ela se obrigou a Fazer certo, né? Adotar a melhor tecnologia que existe. Né? Movida por desafios, né? Exatamente. Aí agora eu vou perguntar para o Paulo a seguinte contextualização. Lembrando que a Agência de Defesa, se não me engano, ela foi criada no final de 99, né? Na verdade, no início de 99, né? Então, praticamente no início dos anos 2000 foi o primeiro desafio enorme da Agência de Defesa, né? Que acho que era um Departamento de Defesa Agropecuária, né? DDA. E como é que a DAB, praticamente iniciando, ainda BB, já encarou um problemão desse? Então, agradecer a IBA pelo convite, estar aqui como diretor-geral da DAB, e vocês contaram um pouquinho da história também, vocês vão contar um pouquinho da minha história. Eu formei em agronomia na Universidade Federal da Bahia, no ano de 1990, e formei no sábado e na segunda-feira, só fiquei um domingo desempregado, eu já estava trabalhando na Baema Equipamentos, que era um revendedor da Caterpillar, e virei consultor agrícola da Caterpillar no Nordeste, né? Fui para o Chile também, mas a primeira missão que me deram, depois do meu treinamento que eu passei, foi vir para o Oeste, e fui para a fazenda da Agronol, lá do Humberto Santa Cruz, para o seu João Barata também, e naquela época, em 1990, a soja não tinha essa pujança, essa força que tem aqui hoje. Eu me lembro que na Agronol, o grande plantio que tinha lá era melancia. No Humberto Santa Cruz saía carretas e carretas todo dia de melancia. O seu João Barata estava tentando trazer o café para implantar aqui. Enfim, não tinha esse sucesso todo que temos hoje. Então, a DAB, né, que sucedeu a DDA, como você bem falou, Aloysio, ela começou construindo as soluções de fitossanidade, e o grande sucesso que eu considero para a gente ter conseguido êxito nessa história toda foi que não veio nenhuma receita de bolo, seu Valmar, de cima para baixo. Tudo foi construído aqui, como é feito hoje com a CTR da soja, CTR do algodão. Tudo é construído em muitas mãos, né? Junto à universidade, Embrapa, AIBA, ABAPA, a DAB, todos esses órgãos juntos, cada um dos pesquisadores trazem as problemáticas, a situação, como é que cada molécula está se adaptando, como é que a semente, qual é a melhor semente, enfim. Foi a união de todos esses atores, né? Ninguém sozinho conseguiu o êxito, que a gente chegou a esse resultado fantástico hoje de 2.200.000 hectares de soja vendendo para o mundo inteiro, e eu tenho uma certeza que a tendência é de melhorar a cada ano que passa, porque a gente melhora o sistema de irrigação para aqueles que irrigam, melhora a qualidade do solo, a fertilidade, melhora as sementes e melhora o trato cultural e o manejo fitossanitário. E o vazio sanitário da soja aqui e do algodão também é hoje um case de sucesso elogiado no Brasil inteiro. Aonde eu vou, eu sou da Agência de Defesa Agropecuária e represento o Nordeste no Fórum Nacional. Semana que vem eu vou estar em Cuiabá, no encontro nosso. E todos os outros estados hoje elogiam o Oeste da Bahia pelo trabalho que é feito aqui no vazio sanitário, no controle da ferrugem asiática da soja e também no controle do picudo do algodoeiro. Então, assim, trabalho de muitas mãos, e hoje conversando com o produtor hoje pela manhã, o César Bussato, ele
ficou vestindo tanto a camisa da ADAB e eu vestindo a camisa dele, que eu falei assim, pô, que coisa bonita, né? Você defendendo a defesa agropecuária, você produtor, e eu, defesa agropecuária, defendendo o produtor rural, porque o produtor rural do Oeste é diferenciado. Ele respeita as normas estabelecidas pelas CTRs que a gente publica em formato de portaria e tudo é cumprido fielmente. O senhor trouxe um exemplo muito bem. Acho que a própria Cláudia Godoy, né, a pesquisadora aí, que vem conduzindo os trabalhos aí com o manejo da ferrugem asiática a nível Brasil, ela mesmo já verbalizou isso, que a Bahia é realmente um dos maiores exemplos em cumprimento da legislação. A gente, quando se fala de legislação, a gente tem um programa nacional, né, Paulo? Sim. Poderia falar um pouco melhor sobre esse programa nacional, que hoje esse programa nacional é regulamentado e a Agência de Defesa ela tem uma portaria específica e os produtores aqui na região oeste cumprem, né, muito bem esse vazio sanitário, que além do papel adotado da porteira para dentro, que é uma tarefa dos produtores, que é o que utilizar moléculas eficientes, fazer a rotação das moléculas, justamente para que não tenha a perda das eficiências, né, a perda de eficiência dessas moléculas, mas a estratégia, uma das mais eficientes, se dá com relação ao vazio sanitário, que está comprovadamente, né, vamos falando que 90 dias sem as plantas vivas, né, tanto ou cultivadas, ou eliminação das plantas, nós chamamos de tiguera, né, as plantas de germinação espontânea, traz esse melhor exemplo. Então, acho que já fazendo essa ligação de tiguera, de manejo legislativo e tudo mais, o que mudou, seu Pradella, de 20 anos para cá? Nós sabemos que a tecnologia, a gente estava brincando anteriormente, antes de iniciar aqui o bate-papo, com relação a IA, estratégias de IA, tecnologia, uso da informação, novidades. Hoje nós temos tudo na palma da mão. Mas o que mudou de 20 anos para trás, não em relação a manejo legislativo, a uso de tecnologia, molécula, o que o produtor vem fazendo de diferente para que ele alcance aí esses 71 sacas de soja de produtividade? O senhor pode falar de forma geral. É um conjunto de atitudes do produtor, juntamente com a pesquisa, com a Embrapa, com o setor de máquinas, né, que está aqui na feira fortemente. E esse conjunto de técnicas, porque não tem nada isolado que leva a esse sucesso, sim, a essa produtividade. Então, a adubação, por exemplo, ou calagem, né? Se a gente começar a pensar aqui na grande estrutura da região, era a preocupação, como o senhor Grosso falou. O produtor aqui, ele aprendeu a duras penas que ele tinha que fazer bem feito. Tinha que fazer perfil de solo, tinha que... Sim. Tal, para mudar essa fase de que esse solo não serviria para plantar soja, né? Então, muito calcário, revolvimento em profundidade, ou, enfim, o uso de plantas de cobertura com enraizamento, enfim, rotação de cultura, que melhorou muito a resiliência do sistema. Independente da cultura que for utilizar aí, ela vai se sobressair. Então, a coisa mais certa que nós temos aqui é que nós vamos ter veranico, né? Temos 6 meses sem chuva e durante os 6 meses que é para chover, existem as falhas. E aí, se a gente voltar 20 anos para trás, ver o que acontecia com 15 dias de sol, num solo em enchimento de grãos, sim, há 20 anos atrás, e o que acontece hoje, né? Lá atrás se perdia a safra e hoje, talvez com 20 dias de sol, 25 dias de sol, praticamente não vai ter perda de produtividade, exatamente porque o sistema foi melhorado substancialmente. Então, desde as calagens, as plantas de cobertura, a um nível mais elevado de potássio, de fósforo, enfim, dos principais nutrientes, né? Não desmerecendo os, sim, demais, mas emblematicamente é o que tem dado mais resultado. E são algo, eu diria hoje, depois de tudo que aconteceu, que são técnicas extremamente simples, que voltamos para comparar com a tecnologia que nós temos hoje, que é o básico bem feito, é o que tem entregue o melhor resultado, né, em termos de reais investidos. Então, a máquina maior, ela proporcionou fazer as tarefas mais rápido, com mais eficiência, né, e conseguiu concentrar mais os plantios, que normalmente a abertura da chuva, os plantios nas primeiras chuvas são os que entregam
as melhores produtividades. Então, há uma necessidade realmente desse plantio ser rápido, né? Assim que libera o início dele ser mais rápido, porque a produtividade cresce quando se planta mais rápido, aliado às ferramentas de monitoramento, enfim, de sensoriamento que se tem, que melhora, né, dá velocidade, celeridade ao sistema de informação. Mas nunca esquecendo que a produtividade acontece lá no campo, no dia a dia, né, fazendo o simples bem feito, né? Então, quando o simples bem feito acontece, nós já temos um sucesso lá. Toda essa tecnologia que está aí facilita a vida do produtor, a vida do empresário, enfim, a tomada de decisões. Por quê? Porque hoje na cabeça não cabe todas essas informações mais, né? São muitos talhões, são muitas particularidades. Então, a tecnologia, o software e tal, ele tem ajudado demais, né, nesse trabalho aí, inclusive no monitoramento das doenças e das pragas também, né? Você poder ter dentro da propriedade lá um mapa de calor de quanto choveu em tempo real, porque a chuva está caindo, está medindo e está descarregando essas informações lá para a tomada de decisão, quanto para o monitoramento, né, de pragas e doenças também, né? Então, e tantos outros aspectos aí que são necessários monitorar e ter essas informações num tempo mais rápido para poder ter a interferência, a tomada de decisão em tempo recorde cada vez que passa, né? Então, eu acho que essa é a grande diferença de 20 anos atrás, quando você tinha que ir até lá e, de repente, hoje, algumas coisas não precisa ir até lá para ter a informação. A tecnologia está trazendo essa informação. Sim. Paulo, deu para ver claramente que o produtor rural, ao longo dos últimos anos, né, os últimos 20 anos, um pouco mais que isso, ele evoluiu muito bem com relação à tecnologia, e a DAB ela teve que acompanhar também essa tecnologia, né? A gente sabe que a DAB ela tem vários sistemas de cadastramento, de identificação, né? Hoje a gente sabe, eu vim acompanhando que foi realizado algumas entregas de alguns equipamentos eletrônicos, de alguns tablets, né? Então a gente está observando que a Agência de Defesa ela também está se evoluindo, se capacitando, se atualizando para que ela, de certa forma, acompanhe essa evolução aí do setor produtivo. Do ponto de vista de gestão, como é que você está preparando essa agência e como é que você veio acompanhando essa evolução que o Pradella mencionou muito bem dos últimos 20 anos? Isso, assim, a DAB existe há 27 anos e nos últimos 3 anos jamais ocorreu um investimento tão grande do governo do estado como agora. 2 concursos públicos, o último foi agora há 20 dias, 200 candidatos aprovados nesse concurso, que vão tomar posse no final desse ano. Então, a gente vai aumentar a quantidade de fiscais, de técnicos trabalhando em campo. E, ao longo desses 3 anos, foram 140 caminhonetes 4x4, 700 computadores, mais 100 agora que está acompanhando essa semana, 250 tablets, 150 notebooks, reformamos as ADABs do interior, os postos de fiscalização, estamos com postos de fiscalização móveis hoje, em parceria com a IBA, com a BAPA, com as vans, já trabalhando aqui nas estradas. Enfim, é um investimento muito grande. Eu acho muito também o fato do governador ser engenheiro agrônomo, então ele conhece bem desse assunto, bem da necessidade e da importância que é a defesa agropecuária estar bem estruturada para a gente prestar um serviço de qualidade. E é por esses investimentos também que a DAB acabou de receber há 15 dias o certificado internacional ISO 9001. Foi a primeira agência de defesa agropecuária do Brasil a receber esse certificado em função dos seus serviços que vêm sendo prestados e atendendo às necessidades dos produtores rurais. Então, tenho plena certeza que no próximo ano, assim, após todo esse investimento, com esses 200 novos servidores chegando, e aqui eu acho que a gente já pode estar em frente a um que acertou 80 e tantos % da prova do concurso da DAB, e torço para isso, que vai ser um grande profissional que vai estar na nossa agência, o Aloysio. Então, tenho certeza absoluta que essa parceria só vai crescer, só vai aumentar. Defesa agropecuária aqui no Oeste não é a DAB, são todos os produtores, eles também realizam a defesa agropecuária
cuidando das suas propriedades, das suas plantações, como se fosse a Agência de Defesa Agropecuária. Então, a gente trabalha aqui de uma forma muito confortável, sabendo que o produtor está no mesmo barco nosso e nós no mesmo barco do produtor. Se a cultura tiver um sucesso, sucesso é de todos. Perfeito. A gente vem observando muito bem isso a nível de campo, que os produtores eles são bem vigilantes, né? Eles principalmente eles têm capricho pelo maior bem, né? Que justamente é o solo que ele se tem. Acho que falar de solo aqui eu estou uma das maiores referências, né? Com relação à construção de solo, manejo de solo e justamente as culturas. Então, acho que realmente tem esse papel de manutenção, né? A manutenção do patrimônio genético que se tem, a preocupação com a sanidade das lavouras. E assim, acho que agora direcionando um pouco para o seu Omar, né, que desde os anos 90 veio fazendo esse papel de transição aí com os filhos, agora os filhos vêm tocando o barco. Como é que é esse desafio aí? O senhor viveu muito desafio, até a turma brinca, né? Quem chegou lá atrás é que realmente enfrentou muitos problemas, grandes desafios, que os desafios ainda persistem, né? Só mudaram os desafios, tem muita coisa boa, mas ainda algumas coisas continuam, né, engargueladas. Mas como é que foi esse processo transitório aí? Não, nós preparamos nossos filhos para isso. Os dois fizeram agronomia, a minha filha fez direito e fizemos uma familiar, A holding familiar. Uma holding familiar, né? E também eu quero dizer, falando em produtividade, melhor produtividade do Brasil, que a soja não precisa de tanta chuva. A soja precisa de 600 milímetros de chuva. E a gente sabe que aqui na Bahia chove de 1.600 e vai diminuindo para 1.100. E antigamente as propriedades que ficavam do lado esquerdo da BR-020 eram consideradas, dava muito veranico, né? E hoje são tudo áreas, produzem até melhor quase que as beiras de serra aí, né? Em função do perfil do solo que foi feito, né? E também dizendo que a Bahia, como ela tem muito sol, né? A soja não quer só chuva, né? Ela quer umidade e para realizar fotossíntese, né? E por isso que a Bahia está colhendo essas produtividades elevadas, né? E cada vez mais, né? Porque, por exemplo, o Mato Grosso chove demais, né? Então eles jamais vão alcançar. Alguns produtores sim, né? Mas a maioria tem problema de colheita e coisa, e mesmo é muito sombreamento, né? Então a Bahia tem essa vantagem. Ela consegue ter essas grandes produtividades em função desse sol que nós temos também, né? Umidade e sol, né? Muito bem. A gente sabe que tem a importância da soja com relação, falamos um pouco da ferrugem asiática da soja, né? Falamos um pouco sobre o contexto histórico, né? Os ganhos de produtividade e tudo mais. Mas assim, só para encerrarmos, né? Que a gente já está chegando ao fim desse bate-papo, desse momento descontraído, a gente sabe muito bem que a defesa agropecuária ela tem um papel significativo para a manutenção dos elevados índices de produtividade aqui na região. O produtor rural ele também vem cumprindo esse papel muito bem. A gente sabe que existiram vários desafios ao longo do período. Foi feito um breve resumo aí com relação à ferrugem, à helicoverpa. Temos agora recentemente que ainda nos deixou ainda em paz com relação à cigarrinha do milho. É um desafio. Mosca branca, né? A mosca branca é um dos assuntos mais quentes e polêmicos do momento. E aí a gente também está numa preocupação também com relação à questão do amaranthus, né? O Amaranthus palmer, que justamente é uma daninha bastante agressiva, um poder de disseminação muito grande. Então, assim, como é que o produtor rural ele está encarando tudo isso? Eu acho que, de forma breve, só para que cada um pudesse, de forma breve, resumidamente, falar isso, a agência do ponto de vista de defesa, o produtor se preparando, se estruturando, adotando as técnicas, né? O senhor supervisionando, a turma nova aí que está tocando o negócio, como é que está lidando com todos esses desafios ao mesmo tempo? Né? Pode
Fique à vontade para quem quer começar. Já é a rodada final, né? Final. Vamos falar rapidamente. Então, a Bahia, hoje, ela tem o privilégio de ela não estar com pragas presentes, né? Você citou aqui o amarantos, por exemplo, que é presente em outros estados, infelizmente, e aqui a gente continua ainda livre, né, dessa erva daninha, e é bastante preocupante mesmo. E em outras culturas também, falo aqui rapidamente, hoje a gente está livre do cancro cítrico e do green, que são doenças que destruíram as plantações de laranja, limão nos Estados Unidos, em São Paulo e outros estados do Brasil. A monilias do cacaueiro, a foque raça 4 da banana. Enfim, a gente estou falando isso também porque o Oeste hoje não é só soja e algodão. A gente produz banana, produz cacau, tamareira, né? O Moisés Schmidt plantou aqui já 50 pés de tâmaras e os Emirados Árabes estão investindo, vão mandar 10 mil mudas para a Bahia para a gente ser um grande produtor de tâmara para abastecer a América do Sul inteira, saindo daqui, no nosso semiárido, né? E eu tenho certeza que isso vai dar muito certo. Então, todo esse trabalho, né, como eu disse, é muito em função do trabalho da Agência de Defesa Agropecuária, mas mais ainda dos produtores rurais daqui, né, que tem essa consciência de ter esse cuidado para impedir ou retardar ao máximo a chegada dessas pragas. E se elas chegarem, a gente enfrentar, né, com uma guerra sem baixar a guarda, como a gente faz com a ferrugem asiática da soja, como a gente faz com o bicudo do algodoeiro. Então, a gente enfrenta e vence as pragas, né, com muito trabalho, com muita dedicação. Então, queria parabenizar, né, os produtores rurais aqui, que realmente dão um exemplo para o Brasil e para o mundo. Então, dentro desse contexto todo, né, a grande preocupação nossa de produtor, de entidade e tal, é poder realmente estar junto com o governo, né, e discutir sempre essas questões e trazer à luz da ciência, né, o que pode ser menos ruim, já que tem coisas que não tem como solucionar, né? A gente está vendo, por exemplo, o problema da mosca branca, é um problema que está em volta do mundo, esse problema, e quando tiver alimento, a população cresce desordenadamente. Então, como a gente vai enfrentar isso, né? Como melhorar uns dos assuntos que estão lá no nosso grupo de pragas, né? Melhorar monitoramento, por exemplo, para poder ter a entrada com o recurso, com o defensivo, que seja com produto biológico, né? Preferencialmente, inclusive, que seja biológico, para fazer contraponto com essa praga, né? Por quê? Porque senão a gente realmente vai perder para a praga, né? Então, estar nesse fórum realmente, né, não é por acaso, o produtor tem interesse, o negócio tem que ficar de pé economicamente, né? Economicamente falando, né, ambientalmente, né, e socialmente, que a gente sempre trabalha esse tripé. Então, se o negócio não ficar de pé economicamente, não vai segurar o social e nem o ambiental. Então, eu acho que esse realmente é o grande fórum de discussão, esse é o fórum permanente de discussão em busca de saídas, sempre de forma conjunta, né? Então, se a planta do caruru ainda não chegou aqui, é porque deve estar tendo algum tipo de medida e que pode ser melhorada, né? A gente sabe que as máquinas vêm e voltam, e não são só as máquinas, mas também os caminhões, as cargas que saem daqui, caminhões que não são exatamente limpos no destino, quando chega no outro destino também não. Então, assim, há aí um longo trabalho para a gente fazer de novo a quatro mãos para poder sempre estar mitigando o tamanho desses problemas, né? Então, essa é a visão que nós produtores, de forma organizada com as entidades, temos aqui, e de estar trabalhando. E o governo é um marco regulatório. Depois que combina as coisas, o governo tem o papel de fiscalizar, ir até onde está o problema e tentar conter o mais breve possível para que não se alastre. Bom, o papo estava tão bom, mas infelizmente nosso tempo, né, encerrou. Acho que eu gostaria de agradecer o Dr. Paulo Sérgio, né, por ter aceitado o convite, fazer uma explanação um pouco do papel e importância da Agência de Defesa, não só para o Estado, mas principalmente para esse momento que o Oeste da Bahia vem
enfrentou, principalmente com esses ganhos de produtividade. O senhor Volmar, né, trazendo toda essa bagagem histórica, essa experiência, né, com as informações da linha de sucessão, né, justamente os benefícios e os ganhos que a vinda do senhor e de outros produtores, né, trouxe para a região como um todo. O senhor Luiz Pradella também agradeço por ter aceitado o convite e contribuir tecnicamente com esses assuntos, né, e assiduamente, né, sempre está lá colaborando, né, tanto na forma estratégica no programa fitossanitário, mas em outras ações, né, voltadas para a sustentabilidade, manejo de solo. Então, pessoal, você que se interessou pela essa temática, né, entre no canal, acesse o canal Voz do Agro. A Bahia Farm Show do ano de 2026 está incrível. Estamos aqui no meio da feira vivenciando todo esse momento, e você pode acessar muito bem esse conteúdo nas redes sociais para ter essas informações, esse bate-papo de alto nível na palma da sua mão. Então agradeço a atenção de vocês também por esse momento e até breve.